Alô, Fernando! Tá começando mais um. E agora haja perna para acompanhar esse episódio que começa agora, Cara, Doc. eu tô com a invejinha. Invejinha Puxa boa, vida, alguém mas que invejinha. caminhou 7.000 quilômetros pela vida fora, pelo mundo, literalmente. Literalmente. De São João del Rei para o mundo. Mais um mineiro ilustre aqui. Não. Ele nasceu em São Paulo, cara. Mas de coração ele é mineiro. Estamos falando aqui com o Antônio Júnior Peregrino. É também um amante da natureza, da vida e do mundo, mas antes de tudo ele se apresenta como um peregrino, Doc. Peregrino moderno. Bem-vindo. O que seria? Qual a definição de peregrino, Antônio? Tudo bem? Beleza, alegria ter você aqui, bem-vindo. Prazer é meu. Então, o peregrino é uma pessoa que se lança a caminhar por caminhos traçados, muitas vezes sagrados, né? Hoje, quando você fala do peregrino moderno, é porque hoje muitas rotas já foram criadas, né, com outro intuito, né, um intuito cultural, literário. Nós temos caminhos literários também, principalmente no Brasil. Então, o que muito antigamente eram rotas, né, de cunho religioso, principalmente, né, cristão, budista, hoje não. Hoje existem rotas, diversas rotas aí, que contemplam natureza, cultura, literatura. Então, o peregrino ele se coloca a caminhar por esses caminhos, né, e utilizar da caminhada, né, a caminhada, que é uma meditação ativa, que é um momento que ele tem com ele mesmo, para poder pensar na vida, para poder refletir. É um momento que ele sai, né, vamos falar da rotina dele, se transporta para um outro local, onde ele tem que andar, dormir, né, passar pelas intempéries, pelas dificuldades do caminho, mas ele tem essa preocupação só em caminhar e pensar. Então, é uma caminhada que é por fora, porque ele está numa rota, né, de um ritual ali para cumprir, um itinerário para cumprir, mas é um caminho para dentro também, é um caminho interior. Então, ele pensa muito na vida. Então, muitas pessoas faziam pelo motivo religioso. Hoje em dia, autoconhecimento, espiritualidade. Então, assim, o peregrino moderno, como eu falo, ele se coloca a caminhar por diversos fatores, mas para crescimento próprio. Porque a viagem é para dentro. Na porta lá de casa eu tenho uma plaquinha que eu ganhei, está escrito lá: a viagem é para dentro. Isso é muito verdadeiro, né? E dentro dessa viagem tem uma preparação muito bacana de você entender o que você tem que levar, o que você de fato precisa, o que você vai levar nessa bagagem que você vai carregar durante 20, 30 dias ou até mais que isso. Porque essa também é uma reflexão muito interessante sobre o que a gente precisa de fato na vida, né? No caminho, são várias analogias que a gente faz, e uma delas é essa, da questão da mochila. A gente leva para o caminho aquilo que é necessário, é essencial. Nem sobrando, nem faltando, né? Então, a gente entende que a gente precisa de muito pouco, né? Na vida, a gente precisa de muito pouco. A gente está no local ali onde a mochila se torna a nossa casa. O que está dentro dela são todos os nossos pertences, né? E a gente passa ali 30, né, 35, 20, 30, 40 dias ali caminhando somente com aquilo. E quando você peca pelo excesso, você sente, porque a mochila começa com um peso e ela termina com 3 vezes, né, o peso dela no início do dia. E as pessoas até falam, né, tecnicamente falando, a gente leva no máximo 10% do nosso peso. Então, se eu tenho 90 quilos, a minha mochila tem que pesar no máximo 9 quilos. Mas quanto menos... É uma vantagem. Nossa mochila pode ser maior, né? O que você levaria, Doc? Me fala aqui, vamos ver se a gente acerta. O que você levaria? Me cite 10 itens que seriam indispensáveis na sua mochila para uma caminhada de 30 dias. Cantil, água, boas meias para poder trocar, para não ter... Boas, no caso, duas. Duas, uma para secar e a outra para lavar. Não sei como que é, quantas se leva, mas eu acho que no mínimo duas. No mínimo duas. No mínimo ou no duas. máximo duas. Não, meia é uma coisa importantíssima. Por quê? Sabe bem esse Doc, hein? Não, porque o que acontece? Eu falo que a meia é muito mais importante do que a roupa íntima. Roupa íntima você pode usar, se quiser. Pode virar do avesso. Virar do avesso. A meia não. Vira de novo. A partir do momento que você sua na meia, ela fica úmida, existe um risco, né, de você ter um atrito e aí você ter bolhas, né, o que dificulta mais ainda a caminhada. Então, quando você tem algum momento ali que você está com a meia mais úmida pelo suor ou por uma chuva que caiu, então é bom trocar. Então,
você leva aí... Geralmente eu aconselho pelo menos umas 4 4 meses. Olha lá. Bom, beleza. Olha lá, fala um item você mais? agora, só eu. Uma capa de chuva. Eu levaria capa de chuva. Eu sou peregrino, né? Então eu levaria uma fralda ou 6 fraldas para substituir as toalhas. Fralda de pano, eu tô dizendo. Ah, tá. Legal? Eu nunca levei. Eu sempre levei uma toalha bem pequena, né? Que é fácil de secar. Né? A tecnologia ajuda, por exemplo, aquelas meias de dupla camada, Ajuda. uma toalha de secagem. Ajuda. Né? Ajuda, porque, por exemplo, vamos colocar 2 camadas na meia, né? Se a questão é você, como é que fala? Proteger seu pé, então o suor da primeira camada ele é jogado para fora e a segunda absorve. Então você deixa o seu pé um tempo mais seco. Outra coisa também é do que é feita a meia, né? Então, poliéster, do que algodão. Então, quanto menos algodão tiver na composição da meia, melhor, porque ela seca mais rápido. O próprio calor do nosso corpo... Eu não saberia disso, eu ia gostar de algodão. A toalha tem razão. Eu fiz o Caminho do Sol há muitos anos, deve ter pelo menos uns 20 e tantos, quase 30 anos. E não existiam aquelas toalhas hoje tecnológicas que secam rápido, então a ideia era levar fraldas de pano, aquela fralda grande, você levava 3 ou 4 para substituir a toalha. Isqueiro? Não, porque no caso da peregrinação, ele não é autossuficiente. Então, itens como barraca... Lanterna? Lanterna, sim. Lanterna. Por 2 motivos a lanterna. Primeiro, porque tem peregrinos que gostam de caminhar logo cedo, ou seja, à noite. Então, 4 da manhã saem para poder chegar mais cedo no destino, talvez por causa da temperatura, né? Está muito quente durante o dia, sai mais cedo. E também, quando você vai fazer uma caminhada que você dorme em albergues, você divide quartos com muitas pessoas. Então, já cheguei a dividir, né, num alojamento de um galpão com 128 pessoas. Mas, geralmente, é entre 4 e 16, né? Geralmente, 6, 8, 10 pessoas ali. E existe um ritual dentro dos albergues, né? 10 horas da noite, tudo apagado, você já tem que estar no seu quarto, e a partir de 6 da manhã. Então, se você quer sair às 4, o quarto está escuro. Então, você tem que sair sem fazer barulho. Se aqui no banheiro no meio da noite, também tem que ter uma lanterninha. A lanterna ajuda para isso também. Boa. Entendeu? Uma lanterna sem direcionar para nenhuma cama, para não, né? Mas é um cuidado que você tem para você não tropeçar em nada, não cair em ninguém. Caderninho de anotações, pode? Eu acho isso fantástico, tá? Eu acho isso fantástico porque você registra muita coisa, tá? Que depois você acaba esquecendo, né? Então ali colocar, né? Verbalizar, escrever o sentimento que você está passando ali naquele momento. Então, a pessoa que leva geralmente o caderno, a gente vê muitas pessoas parando no meio do caminho, escrevendo, ou até mesmo lendo também. Então, é um momento, tá, que você tem consigo mesmo, e nada melhor do que você fazer coisas que te dão prazer, né? Uma leitura, um descanso, uma contemplação da natureza, você está no alto de uma montanha, nada como você sentar e contemplá-la durante um tempo, né? Por isso que não é bom você caminhar muito tempo, muitos quilômetros por dia, porque senão você só anda, né? E, na verdade, toda essa interação com o meio e com as pessoas que estão fazendo são muito importantes para a sua experiência, né? Porque senão você vai e volta, tem que estar aberto, né? Coração, cabeça aberta, tem que se jogar mesmo na jornada, para você, senão você vai para lá e volta e só andou. E, na verdade, você você não tem viveu. disso. Não caminhou, né? Não caminhou. E os perrengues, Antônio, porque... Pera, dá a lista. A lista. Você leva celular? O celular. E o celular por causa do mapa? Ou você acessa o celular, mas também não fica olhando o TikTok enquanto tá andando, né? Não. Vai tropeçar na pedra no meio do caminho? Antigamente eu levava o celular e eu tinha, né, inclusive, né, nos 2 primeiros livros que eu lancei, ele tem até um QR Code de uma playlist. Eu fiz uma playlist para cada dia, né, dão 28 dias no Caminho de Santiago, 35 na Via Frantígena. Então eu tirava 2 horas para ouvir música do dia. Era a hora que eu ouvia. Depois, até a música, raramente eu escuto música. Na época, começando, ainda era, né, então assim, eu necessitava da música para dar uma distraída, dar uma, né, saída do caminho ali, estava um pouco entediado. Também até para motivar, né? Às vezes você está cansado, você gosta com uma música que te dá uma motivação. Hoje não. Hoje, para te falar a verdade, raramente eu escuto música quando eu estou caminhando. Às vezes eu chego no albergue, escuto, mas... Está liberado. Não. Numa boa, vai de cada um, né? O caminho é muito... Primeiro,
O caminho é muito democrático. É uma atividade democrática, simples. Só precisa caminhar. Um par de tênis, né? E uma mochila para levar, e pode ser qualquer mochila. Para jovens, para idosos, para pessoas acima do peso, mais magros, homens, mulheres, de todas as nacionalidades. Hoje é o itinerário mais cultural, então você vê pessoas de várias religiões fazendo, diferente, né, daquela religião no qual o caminho foi criado, tipo o caminho de Santiago de Compostela, é um itinerário cristão. Mas você vê pessoas de outras nacionalidades e outras religiões percorrendo. Então ele é muito democrático. Então, e aberto, você começa onde você quiser. Diz que o caminho começa quando você sai de casa. Quando você toma a decisão de fazer o caminho. Quando você realmente fala, eu vou para o caminho. Aí é o primeiro passo que você dá. E você pode, dentro das suas condições de tempo, financeira, você pode escolher qual caminho ir e você pode querer começar em uma cidade, começar em outra. Você pode, não necessariamente, fazer o caminho de Santiago de Compostela, o francês, por exemplo, que começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, tradicionalmente, porque tem rotas que cruzam a Europa inteira. Começando em Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela, são 830 quilômetros, mais ou menos. Mas você pode começar em Pamplona, você pode começar em Logronho, você pode começar em qualquer outra cidade para frente, para andar 300, 500, 450. O único critério que é usado é que se você deseja pegar a sua compostelana, que é o certificado, você precisa caminhar 100 quilômetros. Se for caminhando, 200 se for bike ou cavalo. Então, teoricamente, Sarria é onde geralmente as pessoas que querem caminhar 100 quilômetros para experimentar o caminho, pegar o certificado, começam em Sarria, 117 quilômetros, ou Ponferrada, que são 200 quilômetros para quem começa de bike. Então, essa é a única condição para você ter o certificado. Mas se você quiser começar 2 dias antes, tudo bem, sem problema. E também ter ou não o certificado tem um valor relativo, né? No início, quando a gente começa, é importante. Eu acho que é uma consagração que você fez, né? Tanto que antigamente a própria concha do Caminho de Santiago era a prova. As pessoas saíam de diversos lugares da Europa, iam para Santiago de Compostela, passava por Santiago de Compostela, chegava no fim do mundo, que era onde? Finisterre ou Muxia, onde não tinha América ainda, né? E lá eles pegavam a concha e voltavam caminhando para casa. E quando chegavam, traziam a concha como se fosse o certificado deles. Comia vieira e voltava. Então, assim, é importante. Depois a gente coloca na parede, eu tenho lá no meu escritório, né, vamos falar assim, os primeiros, né, primeira credencial, que é outro ponto além do certificado. A credencial cheia de carimbos, né? O carimbo vira uma diversão. O carimbo vira uma conexão sua com com o caminho, né? E aquela coisa do tom da brincadeira, do jogo do também. acolhimento nos albergues, né? Você pode parar, você pode ficar. Não é uma competição, né? Pode ficar lá 3 existe dias. competição. O vinho é maravilhoso. Você pode ficar 2 dias no mesmo albergue e falar... Vamos lá. Existem Tem hospedagens... regras, não aceitam. Não. Algumas pode, não. Assim, Só vou se ficar for... por aqui. Não, aqui não eu pode. parei. Não, é porque... O vinho é bom, a Então, galera é boa, aqui eu quero ficar. O que Não acontece? pode? Bom, não, é o seguinte, quando você decide fazer o caminho, você, né, tem opções de hospedagem, tá? Todas aquelas privadas, você pode ficar quanto você quiser. Porque você vai pagar. Tá? E existem os albergues peregrinos, que são esses que eu citei, né, das regras, né, mais rígidas, vamos dizer assim, que nele você não pode ficar 2 dias. Então, e lá não paga? Alguns são donativos, outro paga, mas é um valor muito simbólico, 5 euros, 7 euros. Então, é por ordem de chegada, você não consegue nem reservar. Então, você chega e você só tem a sua cama. Até o saco de dormir você tem que levar, porque não tem lençol, não tem nada. Então, é um colchão com uma cama, geralmente são beliches, né? E aí, aquele tanto de beliche. Então, você dorme, às vezes, aqui, tem um outro beliche aqui, tem alguém dormindo aqui, tem alguém... E aí, nesses que você... que são, às vezes, conventos, às vezes um galpão cedido pela prefeitura, né? Existem associações também, na Galícia tem uma associação que cuida dos albergues. Nesses, é somente um dia. No dia seguinte, você tem que sair. Mas se você quiser ficar 2, 3 dias para descansar, o caminho está me exigindo muito. Aí você tem que procurar um albergue privado, um hostel. De certa forma, Como se fosse um hotel e tudo bem. Aí é problema seu que você vai fazer. Aí você pode fazer do jeito que você E quiser. não é tão caro. Mas aí, também. ó, mais uma coisa que tem na mochila dele.
O saco de dormir. Saco de dormir. Tem que ter. O saco de dormir. Se você for ficar nesse esquema de albergues peregrinos, você tem que levar o saco de dormir. Que pesa um pouquinho, né? Óculos escuros. Não, hoje em dia- hoje em dia- É mais volume do que É. peso. Não, hoje em dia, nós temos sacos pequenos, o meu é desse tamanho quando ele é fechado. E que tem uma... Porque você não vai ficar acampado onde talvez a sua temperatura chegue a menos 10 graus. Você está dentro de um lugar, muitas vezes climatizado, os albergues, mesmo os albergues municipais, não tem essa questão do frio, né? Então, você não vai passar frio. Então, assim, um saco de dormir comum, pequeno, você já te atende perfeitamente para os caminhos. Né? Geralmente, quando você vai acampar alto de montanha, aí o frio, você tem que ter um saco um pouco mais robusto, né? E que tem aí capacidade para menos 10 graus, menos 15 graus, então, enfim. Mas nesse caso da peregrinação não é necessário. A gente está falando do Caminho de Santiago, é talvez o mais famoso do mundo, mas existem vários caminhos. Aqui em São Paulo temos o Caminho do Sol, que é maravilhoso, o caminho que é um preparatório para o Caminho de Santiago, sai da região sai de Barueri e chega até perto de Brotas, quase 300 quilômetros em 12 dias de caminhada, com as paradas já programadas. Esse que eu fiz a reportagem, achei maravilhoso. E tem o Caminho da Fé, tem um caminho no Espírito Santo também, tem um outro lá no sul, né, o das Missões. Ou seja, quem está acompanhando a gente pode procurar esse caminho, Exato. ver onde é o caminho que chama mais, Exato. né, Antônio? A gente fala que é um chamado, né? E até mesmo o Caminho de Santiago, existem várias rotas. Então você escolhe aquela que mais... Tem a portuguesa também, que vai de... Legal, pelo caminho povo, inglês, né? português, francês, primitivo. E assim, a pessoa pode pensar, não estou preparado, mas sabe Sempre andar. vai pensar. Sempre. Sempre vai pensar. e- Eu levo grupos, então todo mundo... Uma das aflições que as pessoas têm pré-viagem, eu não me preparei adequadamente. Estou com medo de não dar conta. Isso é comum. Isso é comum até para mim. Tá? Eu já tendo feito muitos caminhos, por exemplo, eu fiz uma rota no Japão de 1.300, numa região montanhosa, e eu fiquei com medo desse. Eu tinha passado um aperto na Índia. Entendeu? Eu passei mal na Índia, depois a gente pode falar sobre isso. Mas, assim, é uma coisa que... Isso acontece com praticamente todo mundo. Ó, esse aqui é o do Japão, não é isso? Esse é do Japão. 88 templos. Uhum. 88 templos. Esse aqui é o da Índia, Marcha do Sal, que acho que é o caminho do Gandhi, é isso? Isso, Gandhi fez em 1930, foi o primeiro ato dele contra a coroa britânica para a independência da Índia. Foi a primeira ação que Gandhi tomou. 1930 para depois 1948. São livros muito bonitos, viu? Muito interessantes, que não são guias propriamente. Não, é mais para inspirar, mas tem informações que ajudam muito quem quiser, né, se organizar. Só para completar, então, tem o Francígena, que é o italiano. Esse em que região da Itália? Originalmente, ela começa em Canterbury, na Inglaterra, mas eu fiz da divisa da Itália com a Suíça, ali em Saint-Rémy. E desci, bem na divisa mesmo, e desci até o Vaticano. Então existe a Francígena sul e norte. A norte é essa que vem da Inglaterra, inclusive naquela série Vikings, não sei, né, quem já assistiu aí, Ragnar? os reis mandam, um rei manda o neto dele para o Vaticano por essa via. E a do sul sai do Vaticano e vai para Jerusalém. E esse aqui é o Caminho de Santiago. Estou mostrando aqui o livro do Caminho de Santiago, que é o que a gente está falando, é o mais famoso mesmo, fotos maravilhosas. O Antônio é fotógrafo, então tem fotos maravilhosas, de uma qualidade O Antônio, o de perrengue. livros de decoração, né? Livro de Lindo, né? mesa, de Livro de altíssima mesa. qualidade. Porque a gente está falando também, né, das maravilhas do caminho, mas o perrengue, Doc, é assim, se você errou no rumo, se você errou 5 quilômetros para frente, você tem que voltar mais 5. São 10. Isso E depois fazer os 5 de novo. E depois fazer os 5 certo. Então são quase 15 ali de aperreio, de problema. Isso vai minando um pouco essa disposição do peregrino, né, Antônio? Sim, sim. A preparação é muito importante justamente por isso, para que você evite esse tipo de erro que pode ser evitado. Existem perrengues, tá, que a gente não tem controle sobre eles, né? Chuva, por exemplo, não temos como controlar. Mas outros, como uma rota, baixar um aplicativo que te dá a rota, olhar o mapa, levar um guia, ficar atento à sinalização do caminho, tá? Todos esses caminhos, o deserto da Índia, que é mais complexo,
Mas todos esses aqui que eu cito, tanto a Frantígena, a Rota dos 88 no Japão, como o Caminho de Santiago, a sinalização é muito bem feita. Então, se você está atento, no início você fica um pouco apreensivo em procurar. De repente, você já vê seta em todos os lados. Então, ela praticamente entra na sua frente, pelo seu senso de observação. Mas até lá, é bom você sempre ficar atento, não se distrair com o celular, igual a gente estava conversando antes, né? É só não fazer com o Fernando junto. Ele falou, vamos fazer esse Thiago junto. Ele vai ficar falando o caminho inteiro. Como é que é? As pessoas conversam, se conhecem? Conversam durante a caminhada? Mas tem a chance de ficar sozinho. Fala assim, hoje eu quero caminhar sozinho. Aí você vai embora sozinho. Isso que é bacana, né? Olha só, nos grupos que eu levo, a primeira vez que eu levei um pregador que eu pintei ele de vermelho. E falei, cara, a pessoa vai colocar esse pregador no alto da mochila, sinal de que ela não quer conversar, ela quer tirar o dia dela, para pensar, para rezar, sei lá. E eu pensei, mas será que as pessoas vão usar? Porque ela vai pensar assim, nossa, eu vou colocar esse pregador, as outras pessoas do grupo vão me achar antipático, né? Gente, usa. Porque tem dia que a pessoa... Eu peguei no Caminho da Fé uma senhora que ela rezava todos os dias. Pumba. E ali, para você não ser incomodado, e não é maldade. Eu estou caminhando com alguém... Para você não ter que falar, eu não quero falar agora. Exatamente. Então, você fica atento ali, no caso das pessoas que se conhecem, né? Mas, tirando as pessoas que se conhecem num grupo, né? Amigos que vão junto e tal. Geralmente, você engata uma conversa com um, com o outro, né? E o bom da caminhada é isso, né? Se o papo estiver ruim, você desacelera ou acelera demais. Então, e às vezes você não continua ali na companhia da pessoa. Mas na maioria das vezes, tá? Todo mundo ali está com um propósito parecido. Independente da sua intenção ali no caminho, o propósito é buscar algo, né? Então, o clima é bom. As pessoas se entendem no desafio que está sendo proposto ali. E dali nascem muitas amizades. É isso que é muito importante. As pessoas que, às vezes, você conhece no caminho, elas ficam. Eu tenho um monte de pessoas que eu converso e que eu conheci no Caminho de Santiago. E você sugere que a pessoa faça isso sozinho, ou com amigos, ou marido, mulher, namorado, irmão? Olha, eu acho que tem que ter uma caminhada sozinha, tá? Mas eu já fiz um Caminho da Fé com a minha esposa, por exemplo, nós dois somente. Foi sensacional. Eu acho que foi um momento muito bom para o casal Você botou o pregador e não tirou mais. Não. E ela também. Ela contou os pregadores. Era mais fácil ela colocar pregador. e depois que eu comecei a levar grupo, eu pensei, cara, vai ser uma experiência diferente. Não, nos grupos também a gente aprende muito, a gente troca muito. Mas eu acho que a profundidade de algumas coisas que a gente busca na vida, o que a gente precisa, né, parar e refletir, elas se dão sozinhas. Você tem que ter, né, o prazer da sua companhia. Eu acho que é o grande primeiro passo. Porque você fica ali muito tempo né, se for um caminho fora do Brasil, às vezes o idioma, né, impede a comunicação, mesmo que a gente durante um período ali troca uma mímica, inventa um inglês mais ou menos, né, e se relaciona ali durante um tempo, mas a peregrinação sozinha, ela te faz mergulhar, né? Mas é aquilo que eu falei no início do programa, você tem que estar apto, né? Porque tem pessoas que, quando decidem fazer o caminho, significa que elas já estão insatisfeitas, buscando algo, querendo algo, né? Então, assim, ela já vai mais aberta, né? Mas existem pessoas ainda assim, né, que vão, mas inconscientemente não se abrem. Não se abrem. Isso aconteceu comigo. No primeiro caminho que eu fiz, eu andei uns 6 dias mais ou menos, né? E aí eu estava num albergue, numa cidadezinha muito pequena, nem farmácia tinha. Onde era? Qual caminho era? Caminho de Santiago de Compostela. Tá. Foi a primeira vez que eu fiz. E aí, durante a noite, eu tive uma dor muito forte no peito. Muito forte. E isso era 1h da manhã, mais ou menos. Eu estava num quarto com 8 pessoas. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Estava doendo muito, muito mesmo, falta de ar, aquela coisa na dor. Eu achei que eu estivesse tendo um infarto, né? E aí, cara, eu pensei assim, aí eu tinha o SMS do meu médico, do cardiologista. E eu mandei uma mensagem para ele. Demorou 40 minutos para responder, 4 horas a menos no Brasil. Falei, posso mandar, 1h da manhã, lá é mais cedo. Aí demorou 40 minutos. Aqueles 40 minutos para mim foram eternos, assim. E aí ele foi conversando comigo e me tranquilizando. Beleza.
Depois de eu falar com ele, meia hora eu consegui cair no sono, 6 horas da manhã eu levantei. No café da manhã eu fiquei extremamente reflexivo. E fiquei pensando, se eu tivesse, realmente fosse um infarto, não era, mas se fosse um infarto, né? Teria valido a pena aqueles 6 dias ali? Não, não tinha. Eu fui ainda meio que no oba-oba, sabe? Eu tô no caminho de Santiago. Mesmo eu estando insatisfeito com o meu momento, mesmo eu tendo ido para lá para buscar algumas coisas, não, ainda é muito, sabe, superficial. A gente ainda fica... tem um lado da gente que ainda recusa a aceitar, a olhar, a refletir. E aí eu fiquei assim, cara, se fosse realmente, não teria valido a pena nada eu ter saído de casa e vindo para cá, meu. E eu comecei a olhar o caminho com outros olhos. Então, assim, eu comecei num processo evolutivo. Isso foi em 2014, né? Eu estou em 2025 andando. Ô, Antônio, é muito forte você pensar que durante um bom tempo, Doc, mais de 10 dias ali, né? 20 dias, talvez 30, a única coisa que você tem que fazer é caminhar. Não há nada, não tem que dar um telefonema, pagar uma conta, ligar para ninguém, receber nenhuma ligação. Não precisa disso, né? Talvez as pessoas vão, aí alguém... Hoje, com a tecnologia, facilita muito o contato. O WhatsApp, as pessoas... Mas é bom as pessoas também que ficam, né? Saber, olha, está lá fazendo... Né? Não existe um risco... Vamos falar. Existem pessoas, né, que às vezes acontece alguma coisa no caminho, tal, tem. Mas não é uma atividade radical, né? Com risco. Não tem. Então, assim... né, deixa a pessoa mais com ela mesma, sem ficar interferindo, perguntando. Então, assim, também tem que haver essa desconexão. A pessoa tem esse direito, né, de se conectar. Como é que a gente treina para isso? É caminhando? Tem jeito de ser peregrino na cidade grande, aqui em São Paulo, onde a gente está, lá em São João del Rei, onde você mora, talvez seja mais fácil lá, né? Ir caminhando para Tiradentes. Lá só para ir na padaria você já está treinando, é só piramba, não é isso? Águas Santas, Águas Santas, que é bacana, passa uma montanha ali, né? Mas para quem não tem essa condição, como é que a gente treina? Olha, as pessoas têm a ideia, imaginam que elas precisam andar 20, 30 quilômetros para poder fazer o caminho lá. Não é isso. Ela tem que ter uma constância, uma regularidade de treinamento. Aí ela pode caminhar em qualquer lugar que ela quiser, até mesmo numa esteira da academia, né? O bom é sempre ter um acompanhamento de alguém, né? Seja na academia, um personal, alguma coisa assim. Mas se for por si só, caminhar no parque, caminhar em ruas seguras, você tem que estar em movimento. Começar com pouco, começar com 3 quilômetros, 5 quilômetros, 1 hora ali caminhando, né? E, se possível, uma vez antes de ir para uma jornada dessa, passar um fim de semana num lugar que você vai caminhar 2 dias o dia inteiro. Caminha um dia, dorme, caminha outro. Até porque o corpo tem que entender que você está fazendo um excesso de atividade, que no caso é o caminhar, que não exige tanto quanto uma corrida, mas você tem que, né, colocar ele a essa prova. Porque na própria caminhada, são 3 fases que a gente atravessa. A primeira fase é do corpo, onde o corpo reclama. Você tem bolha, dor muscular, a articulação dói, né, dor na coluna, a mochila ainda não ficou ajustada. Então, é a primeira parte. E aí você xinga gerações, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Porque realmente tem caminhos e tem momentos que você fica realmente fragilizado. Quando o seu corpo entende, né, essa dinâmica da caminhada ali, 8, 9, 10, 11 horas por dia, ele vai entrando um pouco no automático. O corpo é muito inteligente. E quando você para de se preocupar com as dores, com o que você está sentindo fisiologicamente, aí o seu pensamento começa a ganhar asa. Aí você começa a desenterrar. Flow. O flow é mais na frente. É a terceira fase do caminho, que a gente chama até de espiritualização, porque aí você consegue controlar o que você está pensando e aí você começa a contemplar mais o caminho. Então tudo fica diferente, o som do lugar fica diferente, como você olha os detalhes, uma flor, um pássaro, é tudo diferente. Uma história que eu adoro histórias, né? Nesse caminho aqui da Via Francígena, olha só a transformação que realmente a gente passa. Eu caminhei 28 dias no caminho de Santiago de Compostela, tá? E na Via Francígena seria 35. A primeira região da Via Francígena é o Vale da Aosta, que é uma região montanhosa, inclusive na divisa com a Suíça, é onde está o Mont Blanc. É o Monte Bianco, né? Então ali é uma região muito pesada. E os primeiros dias foi muito puxado. Caminhando, sim, subindo montanha, descendo montanha, principalmente descendo, que eu já comecei muito no alto. Quando eu cheguei no 7º dia, eu estava muito debilitado. Assim, meu corpo estava totalmente desgastado. Eu não tinha me preparado bem para aquilo.
E aí eu pensei, meu Deus, amanhã começa o 8º dia, eu tenho 28 pela frente, ou seja, eu tenho um caminho de Santiago pela frente. Meu Deus, como é que eu vou dar conta? Se eu começasse estragado, exatamente. Aí a mente joga contra, né? Você não vai dar conta, você não sei o quê. Por que você não pega um trem, vai 2 dias para frente, descansa 2 dias? Você começa a ter N pensamentos, né? Mas aí fui controlando, foi passando dia a dia, né? E passando por essas fases que eu acabei de falar e tal. A fase da inquietação mental. E aí foi tranquilizando. E aí quando eu cheguei no 28º dia, olha que curioso. O que vinha na minha cabeça era assim, hoje, se eu estivesse no caminho de Santiago, eu estaria terminando. O único sentimento que eu tinha naquele momento era de gratidão por ter 7 ainda pela frente. Olha a diferença, né? Quando eu estava me debatendo com a minha cabeça, com a mente, a possibilidade de não conseguir, travando essa disputa com a cabeça, e depois não. Cara, graças a Deus que eu não tenho mais 7 dias aqui. Por quê? Porque tudo para mim era contemplativo. Qualquer pessoa, qualquer lugar que eu tomava, uma água que eu tomava, uma montanha que eu subia, um pássaro, cor, tudo parece que existe uma conexão tão grande quando você está mais no final do caminho, né? Que parece que você não quer que acabe aquele momento, né? O sentimento de unidade. Sim, exatamente isso. Percepção desses milagres que vão sendo te dados, né? Essa graça, né? E os anjos que você encontra no caminho também, né? Sim. A generosidade das pessoas, a água que você recebe. É um exercício maravilhoso. É daí que vem, Antônio, o treinamento de ativação da consciência, que virou algo também que faz parte do seu trabalho. Então, eu até tenho um workshop que chama TAC, que é transformação pela ativação da consciência. Mas a gente brinca, eu brinco que é um TAC tipo daquele do Ministério Público, assinar um TAC, né? Que é quando o Ministério Público intervém e tudo mais. Fala, assina um TAC com você mesmo. Porque a caminhada, nesses momentos de entrega para o caminho, de conexão com o que você está vivendo e de olhar para si mesmo, é onde geralmente você tem contato com coisas que você precisa refletir, coisas que surgem, que brotam, né? Eu costumo falar que é um processo de individuação, falando pela psicologia analítica de Jung, né? Porque realmente ali você começa a desenterrar algumas coisas, começa a desenterrar alguns fantasmas, é só as sombras que estão aparecendo ali. E algumas você não quer enxergar, né? Então, esse momento é um momento de muito conflito, né? Mas isso é fundamental para que você ganhe consciência, para que você expanda a sua consciência. Então, esse treinamento, por exemplo, surgiu das minhas imersões com grupos, né? De como eu lidava nos caminhos, e aí eu criei um formato menor para o fim de semana, imersão de fim de semana, ou até mesmo workshop, ou até mesmo palestra. Então, vai reduzindo. Mas é isso, a importância desses conflitos para que você expanda a sua consciência, para que a gente consiga, né, melhorar como ser humano, que obviamente a gente vive uma vida melhor e quem está no nosso entorno também sente os reflexos disso, né? E esse momento de contemplação é um momento que realmente, assim, você passou por aqueles momentos que você se debateu, né, mentalmente. E você conseguiu acalmar. O negócio é que quando você volta para casa, né, o retorno para casa, você volta para onde estão os ruídos, né? Os boletos para pagar, o trabalho para entregar, as cobranças, né? Todo aquele cenário né, de rotina ali, de dia a dia, você volta a ele. Então, você tende a caminhar um pouquinho para trás. O mais importante é que quando você volta, você não vá para trás o tanto que no caminho você caminhou para frente. Mas é normal você, sabe? Nossa, quando eu chegar em casa, quando eu voltar para minha casa, eu não vou fazer isso, não vou fazer... Algumas coisas você vai voltar, não adianta. Aquilo está enraizado. Mas que em cada caminho que você faça, sobre alguns passos pela frente, que você deu para frente. O pessoal pergunta, né? Você está bem? Tirando o que está errado, o resto está bom, né? Mas sobra, né? Então, se está sobrando coisa boa, é bom, né? Você tira o que está errado e não sobra nada, então é isso. E você pode praticar isso no dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu sempre que posso hoje, por exemplo, vim a pé. De casa são 3 quilômetros. Vou voltar a pé também. E eu gosto de ser peregrino na cidade, sabe? Peregrino urbano. E eu gosto de perguntar também em lugares que eu não conheço. Olha,
aqui eu vou chegar em tal lugar, aí o cara fala, mas é longe, hein? Eu falo, mas eu não estou perguntando se é longe. Eu estou perguntando só se é por aqui, porque longe para ele não é longe para mim. Não é não? Engraçado. E ando, e vou e ando, viu? Ando. Isso é muito importante, Fernando. É isso que você faz. Primeiro, pelo que eu observei, se você pergunta, significa que você altera a rota. Você não vai pelo mesmo lugar sempre. Já é um grande ponto. Alterar, eu vou para o trabalho a pé. Altere rotas. Sai daquele eu acho interessante que quando você faz de carro, você tem uma visão. Você faz de bicicleta, já é outro caminho. Se fizer a pé, é uma terceira. É muito legal. Cada vez que você faz... É outra percepção de caminho. No mesmo lugar. Você pode eu já fiz o caminho lugar. de Santiago de Compostela de bicicleta. Eu quis fazer a pé porque a percepção é diferente. A velocidade é diferente. Então, quando você está a pé, a sua percepção por tudo que tá no seu entorno é maior. É muito maior. Você falou de caminho, né? Eu estava fazendo o CRER, que é o Caminho Religioso Estrada Real, saindo de Carrancas. Já ouviu falar de Carrancas, né? Eu saí da minha casa... Terra das Cachoeiras. Exatamente. Eu fiz um projeto que era entre casas, entre a minha casa, que eu moro em São João del Rei, parte da Estrada Real, e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. 300 quilômetros. E eu estava na cidade de Carrancas e estava muito quente. E eu comecei a sair 4 da manhã, porque estava muito quente. E 4 horas da manhã eu estou caminhando naquele breu da estrada de terra, aí estou vendo um senhor caminhando. Aí eu passei por ele, mas custei passar. E aí eu estou andando e estou vendo que ele continua ali atrás, no ritmo. Eu falei, cara, vou diminuir, vou conversar com esse senhor aqui. Isso era 4h30 da manhã. Aí eu parei de diminuir, ele parou, falei, bom. Aí eu virei para ele e falei assim, e onde você está indo? Ele falou assim, estou indo trabalhar. Eu falei, você trabalha onde? Eu trabalho numa fazenda aqui perto. Ah, tá. Mas aqui perto onde? Dá mais ou menos aí 1h30 de caminhada, mais ou menos. Uns 6 quilômetros. Eu falei, sério? Aí você vai todo dia andando? Todo dia eu vou andando. Na volta, de vez em quando eu pego carona que tá de dia, né? Mas essa hora ninguém passa aqui. Aí eu sei que você tá arrumando aí. Eu falei, eu vou pra Aparecida. Ele falou assim, Aparecida do Norte? Eu falei, você é doido, menino. Eu falei assim, mas por que é doido? Você vai caminhando até lá? Eu falei assim, vou, ué. Ele falou, menino do céu, você é muito doido. Aí, na hora eu pensei assim, gente, peraí. O homem anda todo dia. Ele está 30 anos trabalhando. 30 anos ele deu a volta no mundo já. Não, ele fez o que eu fiz 10 vezes. E para ele, o fantástico sou eu, não é o que ele faz. Olha que maluco isso. Eu tô assim, gente, as pessoas às vezes não dão valor naquilo que faz, né? Por isso que a gente tem que parar a pensar nessa... O dele é bonito ver alguém que saiu de um ponto para ir para Aparecida uma vez. Ele é caminhar 12 por dia, indo 6 e voltar, trabalha 6 dias por semana, está há 30 anos nessa fazenda. Você imagina quanto que esse cara já andou. Então, é engraçado, né? Porque a percepção das pessoas em cima do que elas fazem, às vezes elas não dão valor a isso. Né? E mudar as rotas é também uma forma de você treinar para mudar a forma de observar problemas, adversidades, formas de chegar num ponto que pode ser também uma forma de encontrar uma solução, de ver a cidade de outro jeito. Eu gosto muito de observar a mudança das estações, como tem frutas em São Paulo, quando chega março tem as goiabas, no fim do ano tem as mangas, tem amora o ano inteiro. É maravilhoso ver isso. Abacate também está na época dos abacates. Isso nas ruas do centro de São Paulo. Olha que maluco. Mas você só vê isso andando, né? Só andando. De carro você não vai ver. Primeiro que o teto atrapalha, você vê qualquer árvore para cima, né? Então, e a velocidade, e a preocupação, multa, trânsito, pessoas atravessando, semáforo, assalto. Então, assim... Essa é uma coisa que eu queria te perguntar a respeito da segurança. Por exemplo, eu suponho que uma mulher sozinha fazer a Marcha do Sal na Índia seja uma coisa talvez meio perigosa, porque a Índia é bastante perigosa para mulheres. Caminho de Santiago também, agora as denúncias recentes. Nas outras rotas existe essa preocupação, às vezes se faz grupos até para dar uma certa proteção, e eu não estou falando só de mulher, não, pode acontecer com homem também. Eu falei da mulher porque na Índia eu sei que isso é uma questão bastante importante, né? Geralmente são rotas seguras. São rotas seguras. A Índia, menos, tá? Não existe muito controle da segurança na Índia. Eu me senti extremamente seguro, mas eu sou homem. Uma mulher na Índia é um cenário extremamente diferente. É outra ponta, é outro momento. Agora, geralmente as rotas são seguras, inclusive no Brasil.
Caminho de Santiago, é lógico que a gente não existe controle absoluto em todos os lugares. Então, igual você falou, denúncias no Caminho de Santiago. Em 2015, uma peregrina morreu fazendo o caminho, em 2015. Até foi um noticiário, passou isso no mundo inteiro, ficaram batendo muito nessa tecla. E em alguns locais, inclusive até para querer mostrar, né, uma ação eficaz quanto a isso, tem lugares que você vê polícia da Espanha passando, né? Mas eu acho é muito seguro. Só que a gente observa que nos grupos a maior demanda é feminina mesmo, porque é uma coisa que elas têm medo, com relação à segurança. Então elas preferem fazer em grupo, porque ali elas se sentem mais seguras. O peregrino masculino, eles se juntar 2 amigos, eles fazem, entendeu? 2 mulheres, 3 juntas, elas já ficam achando com que é medo pouco também. Então, assim, existe esse medo, né? As mulheres realmente têm esse medo, mas os caminhos são seguros, só que não existe garantia de 100% em lugar nenhum, né, do mundo. Agora, com relação a pequenos furtos, né, isso pode acontecer, né, tanto na Espanha quanto Portugal, na Itália também. Tem os pickpockets hoje lá na Itália. Então, assim, pode acontecer, mas ficar atento com seus pertences, né? Principalmente albergue. Olha, eu levo muita coisa porque eu fotografo. Então, eu tenho que deixar carregando. Bateria de câmera, celular, powerbank, drone. Eu nunca tive um problema com relação a isso. Nunca tive nada. E sempre deixo lá carregando e saio e volto. Eu sempre confiei muito nisso, né? Já passei por um problema, inclusive para escrever aquele livro, mas não está relacionado ao caminho. Foi quando eu voltei e foi em Barcelona. Mas, geralmente, os caminhos são seguros, sim. Só que, na Índia, é mais complicado. Na Índia é um pouco mais complicado. Realmente, a gente teve o caso daquela moça, né? Que noticiou, o estupro, a violência sexual é extremamente comum na Índia. Até porque a Índia tem 2 públicos, né? Por exemplo, a Marcha do Sal, ela acontece no estado de Gujarat, tá? Ele tem 60% muçulmano, 40% hindu. Então, é ali, né, noroeste da Índia. Então, assim, você vai para cima, até o Paquistão, mais muçulmano, para o lado de baixo, para o lado leste ali é mais hindu. Então, assim, e é muita gente, né? É muita gente. A Índia passa por muitos centros urbanos, assim, com muita movimentação de pessoas. Não tem... Como dica de começo de caminhada, de primeiros passos, literalmente falando, né? Qual seria um caminho para um aspirante, um neófito, um peregrino ainda petis? O que você recomenda aqui no Brasil para fazer? Depois eu queria saber sobre tênis também, que é outra grande dúvida, né? O medo das bolhas, né? Uma bolha pode estragar a festa. Avacalhar total. Começamos por onde e com que tênis? Bom, se você não tiver problema com relação a deslocamento no Brasil, um caminho muito interessante para se fazer é o Caminhos de Caravaggio, no Rio Grande do Sul, 200 quilômetros. Sai de Canela, chega em Farroupilha. Sai da Basílica de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela e chega na Basílica de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. São 200 quilômetros, é um caminho muito tranquilo de fazer, né? Mas é no Rio Grande do Sul. Aí as pessoas falam, mas eu vou ter que pegar um voo para ir para o Rio Grande do Sul, sim. Mas aqui... Ou vai caminhando. Longe, vai. Mas o caminho mais comum, ou mais percorrido no Brasil, é o caminho da fé. Porém, é um caminho que necessita uma preparação. As montanhas do caminho da fé não são simples. O caminho da fé seria de onde a onde? Águas da Prata, vamos falar do ramal mais tradicional. Águas da Prata, Aparecida. 320 quilômetros. Águas da Prata é em São Paulo, interior de São Paulo? Isso. Só que no primeiro dia você já vai para Andradas. Então você já anda em Minas. Chega Andradas, Inconfidentes, aí vai andando ali, Ouro Fino, chega até Campos de Jordão, já volta para São Paulo. Aí, Doc, você tem casa lá, você pode já pegar nesse trecho de Campos de Jordão. Campos de Jordão. Campos de Jordão mas desce. eu já fiz Campos de Jordão, Aparecida, até... De cavalo? Eu fui de cavalo até Paraty, aí descemos a rota do Ouro ali. Passou por Cunha? Cunha, que é bem interessante. Ah, sim. Quando você sai de Campos de Jordão, você pega aquele parque ali... Vai em direção ao Horto, sai à direita para pegar a Serra Velha. É bem legal. Pedrinhas, a gente dorme em Gomeral.
Eu, como estava a cavalo, eu dormi mais. Sim, porque... É outra velocidade. É um declive muito acentuado. Então, o pessoal que foi... Pedrinhas é pé de cruzeiro, né? Não, tem muita gente... Pedrinhas é entre... Tem muita cavalhada lá, descendo. O pessoal desce tomando uma pinga boa, no cavalo machador, e eles falam romaria, né? Tem muita romaria ali. Ah, sim. Romaria. Mas, enfim, então, o caminho da fé precisa de uma preparação, tem muita subida, né? E o caminho do Sol, em São Paulo, esse que eu falei, ele não é tão difícil, mas em muitos trechos, assim, com pé de canavial, que dificulta muito, literalmente é o caminho do Sol, né? E aí, a questão do tênis, do sapato. Eu uso bota. Tá? Bota? Eu uso bota, mas a maioria das pessoas optam pelo tênis, tá? Eu, porque já acostumei com calçado, e eu gosto muito da bota que eu uso. E... Uma bota já que tem a volta do calo ali, ela já está mapeada. Tem a empresa que fabrica esse calçado meu, a Marluvas, ela manda perguntar, tá precisando? Eu falo, não, a minha tá massinha, deixa aqui que tá no calçado novo agora não. Mas por quê? Porque o caminho de peregrinação não exige que seja bota. Pelo contrário, é mais leve o tênis até. Por quê? Porque é pista de estrada de terra, asfalto, né? Não tem um trekking, uma montanha que você tem raiz que pode furar, algum bicho peçonhento. Então, assim, porque a bota te dá segurança de tornozelo, né? Prende o tornozelo. Se você pisar numa ponta de raiz, ela não fura o tênis, a bota segura isso. Então, para esse ambiente, né, a bota é fundamental. Cano baixo, a bota? Eu uso cano alto. Cano alto, mas não é altíssimo, não é aqui no meio da perna, é o cano aqui. Só a ponto de pegar um pouco acima do tornozelo. Isso, só para poder abraçar o tornozelo. Até porque, quando você vai para a montanha, o terreno é muito irregular. Você ter uma torção de tornozelo é fácil. Então, a bota contribui para você firmar o seu tornozelo. Agora, numa rota peregrina, você pode fazer de tênis tranquilamente. Cajado? Sim. E o teu cajado, como é que não, sabe? Não, porque deve ser um cajado. Todo cheio. Abriu o Mar Vermelho com o cajado. Como é que é isso? As pessoas me perguntam por que eu não caminho ou de stick, né, que é aqueles bastões, ou cajado. Por quê? Porque quando eu vou fotografar, fazer os livros, eu levo um tripé. Mas dá para levar um monopé. O tripé anda pendurado aqui. E quando eu paro para fotografar, eu tiro o tripé, o cajado, ele fica ruim de eu ficar colocando. Eu tenho TDAH, eu boto, o cajado fica para trás. Aí para facilitar a minha vida, eu acostumei a não andar com nenhum cajado, mas é muito bom. Pode ir de 10% a 25% de economia de esforço. E ele vai marcando. 10%, um quarto, 10% a 25%. Não só isso, Doc. O cajado ele vai marcando, ele ajuda o ritmo, ele quase que te ajuda na meditação. Exatamente, aquele barulhinho. Tá, o passo e o cajado, o cajado e o passo. O passo, você fica amigo dele. Sim, quando eu fiz o Caminho do Sol, eu guardei meu cajado talvez por uns 5, 6 anos. Até que ele foi apodrecendo, morreu, tadinho. Mas era um cajado de madeira, natural, assim. Você tem que levar um monopé de fotografia. Não, mas é porque eu me fotografo. Vira o cajado. Aí eu tenho que abrir, tem que ser mesmo, não dá. Mas o cajado, por exemplo, aqui no Japão, ele tem um significado muito forte. Tem uma frase no cajado que significa Kobodaishi, né, que é o Kukai, caminha comigo. Então, esse barulhinho que você falou, que é até uma forma de te ajudar mesmo no pensamento. É como se Kobodaishi estivesse caminhando juntamente contigo. O barulhinho como se fossem os passos dele. Então, no Japão... E Kobodaishi foi o primeiro monge, né, turismo esotérico, que criou a Rota dos 88 Templos. Isso lá, 773, se não me engano, no ano 773. Então, ele foi o primeiro a fazer, ele subia nas montanhas para meditar e tudo mais. Então, ele tem uma história de vida, ele é um monge, e ali na ilha de Shikoku. Então, esse caminho ficou muito conhecido por ele. Para a gente arrematar aqui a história do calçado, então eu só queria falar mais sobre a questão do sapato novo. Tudo bem, não é proibido comprar esse tênis sofisticado, novo, mas você tem que dar uma rodagem para ele, né? Antes de colocar na roda, né, Antônio? Quando você está falando de bota, é essencial
amolecê-la, deixar ela mais mole, tá? Caminhar. Não tem jeito. Quando é o tênis, ele já é muito macio, molinho, né? Só que, imagina, você descobrir que aquele tênis não fez bem pro seu pé quando você estiver caminhando lá. Então, é uma questão de testar o equipamento. Aí você lembra do vendedor que falou, vai lacear. Não, então assim, você tem que usar. Isso laceia. Aí você fala, Tem caramba. que usar para saber, cara, se eu vou me adaptar, eu vou comprar um calçado bonito, limpinho, não sei o quê, para ir pro caminho. Chega lá e não se adapta ao formato do meu pé, ou ele, sabe? E aí, de repente, você está no meio do caminho já. Então, assim, é importante, antes, primeiro, se for uma bota, para você amaciá-la, se for um tênis, para você testar se aquele tênis faz, né? Faz uma combinação perfeita com o seu pé, porque tem que ser. O seu pé é o que mais é judiado no caminhão. Quer ver, Fernando? Quer ver uma boa? E você põe band-aid no mamilo ou você põe uma vaselina? O que você faz? Você não dá uma arranhada no mamilo? Quando eu corria assim, na caminhada não. Vaselina não, mas na caminhada até que não. Mas quando eu corria assim... eu já soube de uma pessoa que fez e que sofreu muito por causa disso, porque machucou e era uma dor que estava atrapalhando muito ele. A virilha. A virilha também? Tem que passar. Eu, pelo menos, que tenho a coxa um pouco mais grossa, assim, se eu não passo... No caminho de Caravaggio, eu sofri com isso. E eu estava num local onde não tinha farmácia. Aí eu tive que andar ali no final do dia, dormir numa pousada que era, teoricamente, né? Que seria o cavalo de aço ali, né? Aquela perna aberta ali. Exatamente. Então você tem que ter, vaselina você tem que ter. Até para você também passar no seu pé, para depois colocar meia. E o lencinho umedecido vai na sacola? Vai, tem que ir. Então, o lencinho umedecido. Uma coisa que faltou da sacola. Porque assim, se der vontade de ir no banheiro... e você, por um acaso, não conseguir fazer a higiene direito que se faz no banheiro, porra, para caminhar vai machucar, né? Não, tem que ter um lenço umedecido. Né? Muita gente faz durante o caminho ali, precisa, tem que... E mesmo em todos esses caminhos aí, é no mato mesmo? É mato. Isso afasta muita gente, viu? Não a mim, mas tem muita gente que olha e fala, eu não vou, não tem banheiro. Não, olha só. Vamos lá. Os caminhos são estruturados. O que é estruturado? Você tem onde comer e onde dormir com mais abundância. E sinalização. E sinalização. Então, é estruturado. Você tem a sinalização, justamente, né? Quando a gente fala da segurança das pessoas, elas têm medo de ser assaltado e tudo mais, mas também de se perderem. Mas, voltando à estrutura, então, se você tem cafeterias, bar, você para ali. Banheiro também, tem banheiro também, exatamente. Né? Então, vilarejos. Então, para as mulheres, esse problema é maior, né? Olha... Não, pro número 2 é ruim para todo mundo, hein? Mas para as mulheres talvez seja. Olha só, uma curiosidade. Eu já não sei quantos dias andando, né? Eu precisei fazer o número 2 no meio do caminho 3 vezes só. Então, assim, quem tem né, vamos falar assim, o biológico mais regulado... A média é boa, de 7 mil quilômetros, só 3 vezes. Isso aí dá quantos quilômetros? Mas você pensa, imagina uma menina... obstipada, que tem o intestino mais preso, na hora que vem a vontade, tem que ir. É ruim falar não vou. Agora não. É outra... mexe, você está caminhando assim, sai alguém. E aí o efeito psicológico, espiritual também vai embora, porque você está preocupado com outra coisa. Não pensa que... Não, quando você está apertado... Vai meditar. Né? Dá uma acelerada, né? Você acaba apressando o passo, né? Aquela famosa corridinha, né? Apertadinha assim, né? Quando é meio de lado. É meio de lado. Aí você começa a compensar. Aí quantas cuecas tem? Cara, 2, 3 cuecas para uma já foi. Essa já foi embora. Essa fica lá. Agora, a bolha... Para servir de lencinho umedecido, você tem que jogar lá fora. A bolha, tem que costurar a bolha? Tem que furar e costurar? Então, a bolha, quando você... Costurar, não. Quando você costura... Sabe por que você costura? Olha, o cirurgião já reclamando que então exercício ilegal da profissão. Costurar a bolha. Às vezes você faz um furinho e usa ela como curativo dela mesmo. O pessoal usa lá de fazer um nó, sabe por quê? Para que aquela linha, que você faz o laço, deixa até a linha ali, ela chupe o líquido que está dentro da bolha. Porque ela vai umedecer a linha, concorda? Só que isso resolve muito pouco. Para ser bem franco, resolve muito pouco. O que eu faço, geralmente, é o seguinte. Aí você... Depois de anos de pronto-socorro, depois eu vou falar o que eu faço. Então, vamos lá. Olha o que eu faço. Eu levo uma seringa, tá? E uma agulha mais grossa. Eu injeto na bolha, porque eu já tive bolha desse tamanho assim, ó. Eu injeto na bolha e tiro... O plasma. O plasma que chama, né? Tiro, puxo. Jogo fora, descarto, pego iodo puro e injeto dentro dela. Isso, a dor é tão grande na hora. Demora 5 minutos de sofrimento.
Depois o corpo entende. Mas, nossa, eu só de lembrar... Passei nos queimados do HC por um tempo. Então, iodo. Eu jogo iodo dentro da bolha, depois eu fecho. Se você tem a bolha assim, se você vai na base dela e faz um pequeno furinho e drena o líquido por esse furinho, essa pele que vai estar estéril, porque quando você injeta uma coisa, você pode injetar uma bactéria junto. Então, tudo bem, tem iodo, mas se essa pele grudar, ela serve como se fosse um curativo biológico. Sim, ela não pode, hipótese nenhuma, então ela gruda. Você não pode tirar ela. Eventualmente, se ela tiver já rasgada, você pode terminar de tirar ela para não ficar um lugar para acumular sujeira. Mas se ela puder cobrir, é legal. Não, mas aí, se você tirar ela, rasgou. Se rasgou, remende, cole uma em cima da outra, faz um amontoado assim. Se você tirar, dependendo do lugar que é a bolha, você não caminha mais. Mas aí é porque você quer continuar. Aí você vai continuar caminhando. Não, se você for embora para casa, tira a bolha, tal, beleza. Mas se você quer continuar caminhando, hipótese nenhuma, remova essa pele. É porque a carne viva ali, Mas se a própria pele, se ela não estiver estourada, se fizer um furinho, esvaziar ela e deixar ela grudar, é perfeito. É a melhor coisa, melhor que pôr iodo. Na minha opinião. Eu jogo iodo 2 dias, ela tá sequinha. Essa pele criou até uma casca, mas eu não vou discutir com o doutor. Não. E eu também não vou discutir com a coisa prática. 7.000 quilômetros? Mas você chegar num pronto-socorro não é o que eu faria. Entendeu? Falar, quero continuar a andar, vamos usar a pele como um curativo biológico. Pele tem que porque senão você não caminha mais. A dor é insuportável, eu já fiz isso. Nossa, é muito grande. Não dá pra continuar. Né? Ela lateja, fica latejando, e assim, e qualquer esbarrão, parece que existe é uma sensibilidade tão gigante, não é só na bolha, em volta dela fica tudo tão sensível, que só de encostar assim, ó, já dói. Agora, não deixa de ser também um aprendizado, porque não é todo mundo que encara um desafio como esse, ou esses que você encarou, e consegue chegar. Então, o não conseguir também é parte da jornada, do caminho, tentar em outro momento, né, entender os seus limites. Exato. Isso você falou uma coisa muito legal, conhecer os próprios limites. Né? Acho que isso é uma coisa interessantíssima. Né? Às vezes não dá mesmo, né? Então, olha, eu estou vendo aqui que você tem 2 moleques, né? O Guilherme e o Henrique. Quantos anos tem esses moleques? 12 e 6. E aí, você já levou eles na mochilinha, nas costas? Já. Ou de 12 já andou com você bastante. No Pico da Bandeira. Com o Henrique e com o Guilherme. O Henrique tem 5 anos, ele subiu praticamente tudo. Faltou aquele final, não sei se vocês conhecem, que é uma parte de pedra. Aí ele foi para minha mochila, eu já fui preparado com a mochila que coloca ele, né? Então ele foi, então a gente escalou. E o Guilherme foi tranquilo até o Pico da Bandeira. Engraçado que ele até xingou, porque ele e a mãe dele chegaram primeiro, e como eu estava com o Henrique, eu fiquei para trás. E eu falei, pode ir indo, tal. E aí, quando eles estavam... para trás, olha lá. Quando eles estavam descendo, a gente encontrou, porque o Henrique queria desistir lá no tronqueirão. E aí eu tentei uma ajuda psicológica, não vai desistir não, para poder subir com ele. Então eles foram, se eu desistisse, eles não iam perder. Aí eu fui atrás, eu consegui convencer e fui. Aí, quando eles estavam descendo, eles encontraram comigo subindo. Aí eles quiseram voltar comigo, naquele pedaço mais difícil, finalzinho ali. Aí o Guilherme chegou, porque falou, pra que eu fui voltar com o pai? Porque aí ele cansou bastante. Mas aí conseguiu então o pequeno tinha 5, o menor tinha, o mais velho tinha 11. Legal, ele já fazia isso desde bem e ali pequeno, né, cara? O Fernando conhece a minha região ali, a Serra de Tiradentes, São José. Serra de São José é uma cordilheira quase. Eu vou com eles direto, ali direto. Eles caminham comigo direto lá. É um caminho que você tem águas santas ali, sai de São João del Rei, chega em Tiradentes. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bonito, por sinal. É muito bacana. É o quintal da minha casa, eu não vou levar os meninos para lá. Não, eu tinha certeza que você levou, é por isso que eu perguntei, porque eu queria saber o que você disse. E eu vou fazer o caminho de Santiago com eles em breve. Eu estou esperando o Henrique crescer um pouco mais. A gente vê muito, tá? Pessoas até de 4, 5 anos. Eu vi uma mãe levando uma criança de mais ou menos 4, 5 anos. Ela estava com a mochila, que era tipo um canguru, não é aquela, né, de costa. E o menino andava um pouco e ela colocava no canguru. Então, assim, é possível. Só que os europeus, eles têm uma cabeça muito mais aberta para isso. Então, você vê muita criança, os europeus. Os brasileiros é mais perto lá para eles também. Assim, exatamente tem isso. Eu vou sair daqui. Você anda lá, você vê muito cara carregando o filho na mochila para fazer Agora caminhada. A gente tem essa preocupação. Não é tão até eu comum, mesmo né? tenho essa preocupação. Então, eu estou esperando o Henrique fazer uns 10, 11. Aí o Guilherme já vai estar com 15. Então, assim, aí já dá para ir com os dois. Muito bem. Bom, qual foi o perrengue mais forte que você pegou? Na Índia. E conta aí para nós. Não, na Índia a gente gosta de perrengue. Quando as coisas dão errado, não, na depois Índia dá foi certo. Na Índia foi a primeira vez que eu achei que eu não voltaria.
porque eu fiquei internado, eu tive uma desidratação muito forte. E quando eu cheguei, comecei a fazer exames, aí eu, né, fiz uma bateria de exames, e aí os médicos falaram, provavelmente você estava com burnout, porque eu estava trabalhando muito para a Índia, porque o Japão era primeiro que a Índia, eu troquei, eu não tinha patrocínio, não tinha dinheiro para poder ir para a Índia, e eu fiquei naquela função de montar projeto, tentar ir. Eu sonhei que eu tinha feito a Índia primeiro que o Japão. Aí eu falei, vou tirar esse sonho do papel, vou inverter essa ordem. Porque o Japão, na pós-pandemia, foi o último país a abrir a fronteira. Tanto que teve uma Olimpíada lá sem ninguém, só o japonês. E aí, era o único país, eu falei, cara, não posso esperar mais. Então, eu sonhei com isso e eu fui para a Índia. Então, eu estava assim, uma preocupação gigantesca, que eu não tinha recurso, enfim. E trabalhando muito, e fui para lá. Quando eu cheguei lá, choque cultural, choque social. Assim, eu fui para Gujará, pensa, Gandhi, quando fez aquele caminho, primeiro que ele é de Gujará, e quando ele fez, ele resolveu fazer, passando pelo que ele chamava de Vila das Índias, que ele queria conhecer lá no povo mesmo. São aqueles povos que não pertencem a nenhuma casta, enfim. São os excluídos e tudo. Então ele passou por regiões muito pobres. E então o caminho dele, por 300 quilômetros até chegar em Dundee Beach, tirar o sal do mar, um ato simbólico, que tinha muito tributo, proibição, e aí ele fez esse caminho já pensando nisso. Quando eu cheguei em Ahmedabad, que é onde sai, cara, eu já comecei a ter choque, assim, uma coisa de louco, né? O estilo de vida, o tipo de eles são extremamente agradáveis, sorridentes, mas socialmente falando, eu fiquei muito chocado. E aí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou, né? Como é que vai ser essa caminhada? Aí no primeiro dia, eu tinha que andar 30 quilômetros. Quando chegou no 15, eu já não aguentava andar. Olha só, eu ando 12 minutos por quilômetro numa peregrinação. Às vezes 14, não é rápido, é bem devagar, né? E aí no quilômetro 14, eu já tinha gastado 45 minutos para fazer um quilômetro. Eu já estava tendo cãibra para tudo quanto é lado. No segundo, 1h15, 1h17. Eu custei. Eu lembro que eu olhei no celular, falei, onde tem um hotel? Aí tinha um hotel 1,5 km, eu esqueci, 1h17. Tinha 1,1 km para frente, 400 metros, 300, 400 metros por fora da rota. Eu ainda racionalmente, né? Vou andar para esse hotel porque é 1 quilômetro a menos no dia seguinte. Fui. Quando eu cheguei lá, eu entrei no quarto, não tem chuveiro, não tinha banheiro, tinha só uma torneirinha, porque era um hotel para indiano. Não podia receber estrangeiro. Então eu já tive que convencer a me receber, porque eu não estava bem. Eles abriram uma exceção, assim, por baixo dos panos, entrei. Quando eu cheguei lá, não tinha chuveiro. Só tinha uma torneira, porque o indiano lava o pé só, né? O banho é mais difícil. Aí eu voltei para a recepção para perguntar se tinha um chuveiro. Quando eu cheguei na recepção, passei muito mal e caí duro, vomitando, assim. Aí, olha que loucura. Eu falo, tem muita coisa que acontece no caminho para ajudar também. Eu escolhi esse hotel, eu demorei demais para chegar lá. Tinha um outro hospital no andar de baixo. Se eu tivesse no outro hotel, eu tinha que pensar, como é que eu ia me deslocar Aí eu fui atendido, fiquei 3 horas no saguão, cheio de vômito, eu vomitei para tudo quanto é lado. Aí subiu um médico e uma enfermeira, com 2 injeções. Chegaram lá, me olharam, tal, desceram, voltaram. Eu lembro que ela mediu minha pressão, ela ficou meio assustada. E aí depois eles subiram lá com 2 injeções, me deixou lá 3 horas. Então eu tive uma desidratação muito forte. Fiquei 2 dias lá, na coisa. Aí eu pensando assim, agora eu volto para casa? Não, pega essas coisas, volto para casa. Aí eu assim, meu Deus do céu, como é que eu vou voltar sem um caminho, né? Já foi tão difícil chegar aqui, né? Falei, eu vou continuar. E aí eu tinha entrado em contato com um guia. Eu só não tinha contratado esse guia porque eu fiquei com medo da sinalização. Então eu vou contratar um guia para não perder a rota. Aí eu não contratei por causa de custos, né? Aí eu liguei para ele e falei assim, cara, você está disponível? É um hindu, muçulmano na verdade, chama Tahir. Ele falou, olha, eu ia andar 16 dias. Ele falou, 9 dias eu estou disponível. Eu falei, cara, vem para cá, você precisa carregar minha mochila, que eu não aguento carregar, não. Eu tive câimbra aqui, ó. Subindo aqui, essa musculatura, tudo aqui na cabeça. Tudo. Os meus dedos, eu tive tanta câimbra que no dia seguinte, meio-dia, até para pegar o celular, eu não conseguia pegar direito. A minha mão não mexia direito na musculatura, ainda estava travada. Ou seja, aconteceu tipo... O estresse muscular. Eu fiquei de 3h30 até umas 6h30 no chão. Aí eu desci para o quarto, né? E aí fiquei no quarto. Até no outro dia, meio-dia mais ou menos,
meus dedos na mão, eu não conseguia. Não tinha voltado ao normal ainda. Não tinha. Eu tenho uma cunhada que é médica, e aí eu conversava no Zap com ela, e ela falava assim, ó, pergunta pra enfermeira ou pro médico que tá aí, se tá... Foi colocando soro, né? Aí ela falou, coloca isso no soro, coloca isso no soro. Tem que ser soro mais isso, não sei o quê. Aí foi meio que monitorando a distância, assim, sabe? Mas, cara, foi muito... Assim, eu fiquei muito, muito mal. Eu não conseguia, às vezes, levantar... Eu pensava assim, como é que eu vou caminhar se eu tava saindo da cama para ir no banheiro? E era um sofrimento já. Nossa, eu falei, gente, como é que eu vou caminhar? Mas eu falei, não, eu vou... Aí eu contratei o guia para levar a minha mochila. Olha o nome desse livro aqui, Um Olhar ao Outro. Olha só que loucura. Só para finalizar aqui essa história, o caminho de beleza natural, ele não é bonito. O caminho não tem templos bonitos, igual você pensa, Taj Mahal. Não. São templos pequenos, assim, muito simples. A região é muito pobre. Eu caminhando, eu pensei assim, cara, o que eu vim fazer aqui, né? Porque como é que eu vou, né? E aí, o segredo aqui estava nas pessoas. Eu lembro que eu passei por um cara, um religioso, e tinha uma barba até aqui, ó, branca, de laranja. Aí eu passei por ele e falei, nossa, que figura bacana, deixa eu fotografar esse cara. Voltei, pedi, né, mostrei a câmera, ele não respondia. Eu só falei, só uma foto e tal. Aí ele fez só assim, ó. Aí eu peguei rapidamente, para não ficar, tirei 2 cliques e falei, vou mostrar para ele, né. Quando eu mostrei para ele assim, aí ele olhou para mim, deu aquele sorrisinho de canto de boca. Falei, cara, que legal isso, né? Aí comecei a descobrir, cara, que o que eu fui fazer ali não era prestar atenção em templo, em paisagem, não, era nas pessoas. Tanto que essa moça aqui, eu estava imaginando na hora o que ela estava passando na cabeça dela. E sabe qual foi a ponte para eu viver as histórias? O guia. O guia me colocava dentro das casas. Sem guia eu não ia conseguir ver isso. Então você precisava ter passado mal. Exatamente, é o guia. Então, o guia me levou para casa dele. A casa dele tinha 104 pessoas. Essa foto está aqui? Essa aí. Não, essa foto está aqui do cara? Do guia? Não, a foto do senhor de barba. Tá. Vou mostrar ela aqui. Pedir para o Minuel fechar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser? Olha, esse cara aqui, ó. Pode mostrar aqui, Minuel? Ó. Olha. Ela aqui. Muito legal. Cara, não sei como agradecer você por vir aqui e compartilhar isso com a gente, né, Fernando? Poxa, aí, só lembrando que o Antônio, ele saiu hoje de São João del Rei, chegou aqui em São Paulo, são cerca de 500 quilômetros, né? E volta agora para São João del Rei, Doc. E volta agora para São João del Rei. Só veio para nossa entrevista. Que legal, uma honra para a gente. Muito obrigado. Para mim, uma honra. Pelo prestígio. E se alguém quiser fazer alguma rota acompanhado por você, onde encontra você? No Instagram é o melhor contato. Acho que ali tem muito do que eu faço, tanto dos grupos quanto dos caminhos, né, dos livros, que é... Posso falar o... Claro, por favor? claro. É @Antônio JR Essencial. Antônio JR Essencial. Ali tem sobre meus livros, sobre as minhas imersões, no Caminho de Santiago, Caminho da Fé, em fim de semana, e também, né, tudo que meus devaneios, vamos dizer assim. Tá tudo lá. Muito obrigado. Um abraço para o pessoal de São João del Rei. Boas caminhadas, boas jornadas. Valeu mesmo. Cara. Um abraço peregrino, aquele coração com coração. Tá isso. Obrigado, gente. Valeu.